Estamos de volta para mais umas considerações de alguns aspectos da vida dentro daquilo que nós queremos expor na vitrine da vida. Quando nós falamos em educar uma criança, ensinar a criança, enviando-a para a escola, o que é que nós pretendemos? Qual é o objetivo que se procura alcançar quando nós dizemos que nós estamos educando uma criança? Educando é o quê? É o desenvolvimento da criança, muito bem. Mas desenvolvimento em quê? E começamos a ensinar a criança a ler e a escrever. Aí está um primeiro erro na educação. Quando começamos a querer ensinar alguma coisa que não é a mais importante. É verdade que devemos abrir a porta do conhecimento da criança, para a criança, ensinando a ler e a escrever, a expressar aquilo que ela pensa. Mas, muito antes de enviar a criança para uma escola para aprender a ler, escrever e fazer as 4 operações, vêm lições muito mais importantes. As primeiras lições que devia a criança aprender é a lição de respeito aos pais, de obediência à ordem estabelecida. Além disso, o processo de, eu diria, de temer a autoridade, ter respeito pelas autoridades e temer, não no sentido de ter medo, não, mas de consideração, de respeito, não é? Há um outro aspecto que é muito importante, a criança não pensar, não se desenvolver com aquela ideia de que ela é o centro do mundo, que ela é a pessoa mais importante e que todo mundo precisa e deve girar em torno dela. O egocentrismo é um fundamento para o egoísmo. E então nós já sabemos o que isso traz de consequências. Mas quando nós falamos em educação e desenvolvimento das capacidades que o ser humano tem, que capacidades são essas? E então, nos próximos minutos, vamos pelo menos alinhavar algumas dessas capacidades que deverão ser desenvolvidas por um indivíduo no seu processo educativo. E, a meu ver, quando nós falamos em capacidades, nós dizemos que existe eu diria, uma escala de valores, uma axiologia de capacidades de desenvolvimento. A primeira delas, para mim a mais importante, e que faz com que uma pessoa, um ser humano seja uma pessoa, seja um indivíduo, seja uma pessoa humana, é a capacidade volitiva, ou seja, da vontade. O homem recebe, no ato da sua criação, a capacidade de escolher entre 2 ou mais possibilidades de conduta, de prática, né? De gostos e assim por diante. Então, a primeira delas seria o procurar se desenvolver a capacidade da vontade, despertar, fortalecer, dirigir a vontade para certos objetivos. E que esses objetivos, é evidente, sejam válidos, sejam preciosos, sejam objetivos que, sendo alcançados, vão enobrecer, elevar, dignificar o ser humano. Então, hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que não têm vontade própria nenhuma, porque não foram ensinados a isso.
não desenvolveram essa capacidade. Nós chamamos de Maria vai com as outras, isto é, aquele que acompanha a maioria, que acompanha o que os outros querem. Ele mesmo não tem vontade própria. Chamamos essas pessoas de abúlicas. Abúlico é o indivíduo que não tem vontade de nada. Embora ele tenha essa possibilidade, mas não desenvolveu isso. É verdade que no processo da educação da vontade deve começar cedo em casa. E quando os pais corrigem tanto e não permitem que o filho faça nenhuma escolha, então estão amordaçando a vontade própria da criança. Nós devemos desenvolver isso e dirigir a vontade da criança para que ela escolha as coisas boas. Então, quer me parecer que o aspecto mais importante da educação é o da vontade própria. Agora, não é somente essa capacidade que o homem tem. Ou diria que outra capacidade que vai elevar e enobrecer o ser humano é a capacidade espiritual. Isto é, a capacidade transcendental do indivíduo sair de dentro de si mesmo e estabelecer relacionamento com o absoluto, com o Criador, com o ser que tem maior capacidade, que é de quem o homem depende para a sua existência. Então, a tentativa e a busca de relacionamento entre o ser humano e o seu Criador, essa capacidade nós chamamos de capacidade espiritual. E há algumas virtudes a serem desenvolvidas dentro dessa capacidade espiritual. É o caso, por exemplo, da fé, da caridade, da esperança, da perseverança. São qualidades que fazem parte dessa capacidade espiritual que o homem pode desenvolver e manter relação com o Criador, com aquele ser que é superior a ele e que em momentos de dificuldade ele clama, ele pede. Interessante que mesmo indivíduos que não creem em Deus ou não se interessam pelas coisas espirituais, quando se encontram numa situação onde ele percebe que não tem outra saída e apela então para um Deus ou apela para um poder, uma força superior a ele que o livre daquela situação. Essa capacidade espiritual e transcendência é que torna o homem um ser que se eleva acima e bem acima dos animais em geral. É a capacidade de adorar, de se relacionar com o seu Criador. Agora, diria que depois outra capacidade que também deve fazer parte do currículo ou do conteúdo da educação é a capacidade intelectual, a capacidade de pensar, de raciocinar, de o pensamento sair de causa para efeitos, tirar conclusões e que siga as leis que regem, que dirigem o pensamento válido. A nossa mente pode pensar de várias maneiras, mas há uma maneira em que o ser humano obedece a certas regras, certa direção, para que esse pensamento seja válido. Senão não teria valor nenhum. Deve haver uma concatenação, uma ligação lógica entre as ideias para que ele possa construir o seu conhecimento intelectual das coisas. Então o intelecto deve ser desenvolvido. Professores devem ensinar o seu aluno a, primeiro, construir ideias válidas, ideias que correspondam à realidade. Depois, ensinar o seu aluno a relacionar essas ideias para poder fazer certas afirmações. E, finalmente, não só é relacionar ideias, é relacionar juízos, mas também relacionar juízos para tirar conclusões, para que o ser humano possa
se deixar dirigir por essas conclusões na sua vida. É o caso, por exemplo, do raciocínio, dos argumentos. Então, quando o indivíduo também, intelectualmente, ele separa um objeto de vida em pedaços, isso sobe no pensamento. E, dividido em pedaços, ele considera cada um desses elementos, dessas ideias. E então ele ajunta isso para tirar conclusões, fazendo a síntese das coisas e elaborar em si a ideia de onde ele veio, como ele se desenvolveu, quem ele é agora, o que é que espera para o futuro e como ter uma ideia de como o homem vai acabar. É interessante que muita gente hoje acha que a vida acaba, a existência do homem acaba quando ele vai para a sepultura. Mas existem outros que têm ideias diferentes. E tudo isso faz parte dessa filosofia de vida que, na realidade, depende do pensamento do homem, de como ele pensa, como ele elabora, como ele constrói a sua visão do mundo. Agora, além do aspecto intelectual, que é a capacidade de pensar de maneira válida, nós diríamos que faz parte também do desenvolvimento, ou seja, do currículo da educação do indivíduo, o desenvolvimento da capacidade social. Como ele vai se relacionar com os outros seres humanos. E, diríamos, desenvolver a capacidade de amizade, de camaradagem, de serviço, de ajudarem uns aos outros. Porque ninguém é uma ilha, já se diz comumente, todos nós fazemos parte daquela trama, daquele entrelaçamento de indivíduos que nós chamamos de humanidade. Todos nós temos vamos dizer, a essência da natureza de forma semelhante. E então o desenvolvimento dessas capacidades para podermos nos relacionar com os outros e que esse relacionamento sirva de construção não só para nós, mas para os outros também, para um aprimoramento e desenvolvimento da sociedade, faz parte da educação. A pessoa aprender a se relacionar com os outros. Além disso, nós temos um outro aspecto muito importante que se nota a sua deficiência hoje. É o desenvolvimento moral, o desenvolvimento ético, de como o homem deve se manter na sua conduta em relação aos outros, em relação a si mesmo e em relação ao ambiente onde ele vive. Então, são princípios, são regras que o homem deve compreender, interiorizar e passar a explicar, a viver a sua conduta de acordo com essas regras. Nós chamamos de regras morais. Agora, é interessante que certas regras mudam de um lugar para outro, mas há certos acontecimentos, certas formas de pensamento que são comuns aos seres humanos todos. E, na realidade, por detrás de todas essas leis, de regras que tem a sociedade, está uma regra maior, um mandamento, vamos assim dizer, que é muito mais amplo, que abarca tudo. Eu gosto daquela sentença que eu li uma ocasião dizendo: existem no mundo 35 milhões de leis para fazer guardar o decálogo. Isso quer dizer, aquelas 10 palavras proferidas por Deus, que nós chamamos de lei de Deus, é a base, o fundamento para todos os comportamentos, não só, e para a legislação ética que existe no mundo. Então, existe a necessidade de nós estabelecermos regras para a conduta, para determinar os direitos e os deveres do indivíduo, mas também não só estabelecer regras, mas que essas regras sejam interiorizadas em cada um, para que ele vá obedecer, vai seguir essas regras, independente de ordens exteriores. Por quê? Porque aquilo vai fazer parte dele, e faz parte da natureza dele. E então,
Ele vai se conduzir de acordo com esses princípios. Por quê? Porque esses princípios é que vão determinar o que deve e o que não deve fazer, o que é bem, o que é mal. Então, quando bem estabelecida umas regras para a obediência, o indivíduo exercer conduta pelo resto da vida, ele vai desenvolver aquilo que nós chamamos de caráter ético. Agora, a ética em si também não é suficiente. Você pode ser um obediente, seguir as regras da sociedade e ainda não ser um indivíduo que possa influenciar outros para o bem. Porque o indivíduo que fecha-se dentro de si mesmo e apenas obedece à letra daquilo que está escrito, sem se preocupar com as consequências e com o bem-estar que isso vai gerar para os outros, então não faz muito sentido você obedecer uma regra de lei. No entanto, quando chega depois, o indivíduo passa a interiorizar essas leis no seu íntimo e passa a reger, deixar-se reger por esses princípios, ele vai desenvolver aí um caráter ético. Então as pessoas vão não somente apreciar, mas confiar no indivíduo. Portanto, a educação moral também faz parte da educação integral. Agora, há mais dois aspectos que gostaríamos de mencionar que fazem parte da educação. Um deles é aquilo que nós chamamos de educação estética. Não é somente a ética que tem regras de conduta, mas também existem regras, princípios que o indivíduo deve seguir, obedecer para produzir, para fazer coisas. E coisas que sejam consideradas belas, porque a estética está preocupada com a beleza. E existem certos elementos que compõem o todo daquilo que nós podemos chamar de uma coisa bela. Então, a estética, nós diríamos que a educação estética, seria despertar, perceber, apreciar e produzir obras que sejam belas. Então está tudo envolvido com a questão da beleza. E é interessante que a estética está intimamente ligada com a ética. Por quê? Porque a conduta, a maneira do indivíduo se comportar, faz parte também dessa parte harmônica dele com o ambiente, dele com os outros e consigo mesmo, que vamos chamar isso de parte da estética. É a parte da filosofia que se preocupa com fazer as coisas belas. E nessa beleza ele vai sentir um prazer, uma satisfação. Já se dizia que a arte é aquilo que agrada à vista, aquilo que a pessoa aprecia da beleza. Então, para que haja beleza, existe em alguma obra ou qualquer ato, qualquer prática, a necessidade de ter certas regras. Por exemplo, algumas características da estética nós diríamos que é a harmonia, o equilíbrio, a simetria. Então, coisas simétricas são mais belas do que as coisas que não têm simetria, não é? E outras características mais como ordem, como linhas, tamanhos, né? E cores, combinação de cores. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de educação estética. E quer me parecer que pouco valor estamos dando. Antigamente se aprendia numa escola certas capacidades como desenhar, pintar e lidar com sons, com a música e assim por diante. Hoje em dia praticamente quase não se ensina nada mais disso na escola. E deveríamos voltar, porque a parte da educação estética e você apreciar a beleza, ficar encantado com as coisas belas, vai também desenvolver a sua sensibilidade para as coisas boas. Há uma inter-relação entre o que é bonito e o que é bom. E, finalmente,
Nós diríamos ainda que existe um outro aspecto da educação, que é o desenvolvimento físico. Isto é, a pessoa crescer, desenvolver-se nas suas capacidades de força física. Além da força física, você tem a resistência. A pessoa resiste mais tempo com seu desenvolvimento, fazer força, por exemplo. E ainda mais, faz parte da educação física o desenvolvimento de habilidades específicas, habilidades com as mãos, habilidades com os dedos, habilidade com o corpo, habilidade com as pernas. Por exemplo, nós diríamos a habilidade com a mão, aquilo que nós fazemos de artesanato, ao você fazer obras, produzir obras que sejam úteis, não é? E que você você pratica, usa o físico para isso. E uma das outras coisas que nós apreciamos muito nós como brasileiros, é a habilidade que tem uma pessoa para lidar com a bola, ou nos pés, ou na mão, seja lá o que for. Vamos dizer, esses esportes com bola. É admirável como certas pessoas têm uma capacidade e uma habilidade tremenda de lidar com a bola, outros para lidar com pincel, para pintar. Eu tenho lá em casa uma série de quadros que foram pintados por pessoas que não têm nem braço para usar, nem mão. Pintam com a boca, por exemplo, ou pintam com os dedos do pé. A habilidade que a pessoa desenvolve, não é? Então, faz parte da educação do indivíduo o desenvolvimento dessas habilidades físicas. É interessante notar, por exemplo, a habilidade de um cirurgião que vai exercer uma cirurgia ou no coração ou no cérebro do indivíduo, não é? Interferir e trabalhar de tal maneira que vai fazer com que tire certas partes do organismo e depois coloque outras no lugar, ou então encerre, feche o corpo de tal maneira que ele continua funcionando sem um órgão ou sem um pedaço de órgão e assim por diante. E essa habilidade que o indivíduo tem de costurar um vaso sanguíneo, de trabalhar, fazer uma cirurgia no cérebro, por exemplo, uma neurocirurgia, que é muito delicada, e fazer com que o indivíduo continue em vida, gozando mais tarde da plena realização da sua vida, do seu corpo, da sua saúde e assim por diante. Então, essa capacidade que o indivíduo tem de manusear, de trabalhar com o corpo, faz parte da educação física. Então, esses aspectos todos, diria eu, da vontade, o espírito, o intelecto, a moral, a social, a afetiva é outra. O aspecto que temos que entender é os sentimentos. A vida de paixão, de emoções. Vocês já pensaram uma pessoa que não tivesse nenhum sentimento? Nós nos estarrecemos diante de um indivíduo que não tem sentimento nenhum, que mata simplesmente sem sentir qualquer remorso, qualquer sentimento. Faz parte também da educação, é o desenvolvimento afetivo. Apreciar as coisas e expressar isso. Então, esses aspectos todos constituem aquilo que nós chamamos de educação integral. E todos eles deviam ser cuidados, deviam ser se buscar ter objetivo de alcançar o desenvolvimento de todos esses aspectos. E então nós estaríamos desenvolvendo um homem em todo o sentido da palavra, como um ser uno, indivisível e integral, não só na relação consigo mesmo, com o próximo, mas também com o seu ambiente, com a humanidade e, por que não dizer, com o seu Criador. Seria um homem bem educado. Muito obrigado pela atenção.